Pronto, então vamos lá. Como vocês pediram na última aula, a gente vai ver uma revisão de notação científica. Para que serve a notação científica? Por exemplo, se a gente está medindo o diâmetro da Terra, a gente vai ver que é um número muito alto, vai ter muitos zeros. Ou então, se a gente estiver utilizando a carga do elétron, a gente vai ver que é um número muito pequenininho. Então, fica difícil a gente trabalhar com esses números, tá? Por exemplo, aqui, ó, olha a carga elétrica elementar. Ela é 0,000000000000016 coulomb. Imagina a gente pegar esse monte de zero e ter que fazer uma conta. Tem que fazer uma multiplicação, uma divisão. Aí ficava complicado. Mesma coisa, ó, o ano-luz. O ano-luz equivale a quanto? Quem sabe que número é esse aqui? Como é que lê esse número aqui? 9.460.000.000.000.000. Vamos ver. Aqui é mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Pulei vasilhão. 9 quadrilhões, 460 trilhões de metros, certo? Então fica bem difícil a gente trabalhar com esse número muito alto. A mesma coisa com a massa da Terra. A massa da Terra fica maior ainda. Não vou nem pedir para vocês dizer que número é esse, porque não precisa, não tem necessidade. Então o que a gente precisa fazer? A notação científica vai tentar compactar esse número, deixar ele menorzinho, certo? Então eu vou transformar a massa da Terra, ó, esse monte de zero aqui, ó, eu vou transformar nesse número aqui, ó, vou representar dessa forma que a gente chama, que é a notação científica, certo? Então vamos pegar esse número para a gente trabalhar e ver o que é que ele significa. Ele é composto de duas partes, ó. Essa primeira parte aqui, que a gente vai chamar de coeficiente, e depois esse outro número aqui, ó, que é uma potência de base 10. A base sempre vai ser o número 10. O que a gente vai estar preocupado é saber qual o valor do expoente e esse primeiro númerozinho aqui que a gente chama de coeficiente. Então, aqui, ó, eu vou ter o coeficiente e o expoente, tá? Essas duas partes principais da notação científica. Então, ó, todo número em notação científica é formado por esses dois. O A, que representa o coeficiente, e o N, que é o expoente. Só que tem um detalhe. Para ser notação científica, esse valor do A, ó, tem que ser um número entre 1 e 10, certo? Isso é uma regra da notação científica para poder representar. No caso aqui, ó, por isso que fica 5,983. No caso, não poderia ficar 59,83. Por que que acontece? Ó? 59 é maior do que 10. E toda vez que eu vou representar, esse coeficiente precisa ser um número entre 1 e 10. Mas no caso aqui, ó, preste atenção. O A é menor ou igual a 1, porém, ele é menor do que 10. O que é que isso significa? Significa que ele pode ser 1, mas ele pode ser o 10? Não, no caso ele tem que ser um número menor do que 10. Então eu posso ir até 9,999999999, certo? Mas eu não posso colocar 10, certo? Essa é uma regra da notação científica. Porque isso até vai definir até aonde a gente vai andar com essa vírgula, certo? Então, ó, vamos começar. Vamos transformar esse primeiro número aqui, a massa da Terra, em notação científica. Aonde estaria a vírgula nesse número? Aonde é que eu posso encontrar a vírgula? Após o 5. Nesse momento, não. Por enquanto, não. Antes de eu transformar em notação, onde é que está a vírgula aí nesse número? No último zero, lá. No último zero, ó. Quando não tem vírgula, ele está ali, ó. Aí, o que é que eu vou fazer com essa vírgula? Eu vou andar o número de casas até eu chegar no 5 ali, ó. Ó, presta atenção no que eu estou fazendo, ó. A vírgula está ali, ó. Eu vou andar com ela da direita para a esquerda, ó. Andei uma casa, andei duas, andei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Posso parar aqui? 22, 23. Pode parar. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22, 23. 22,
Não, não posso. Eu tenho que andar mais uma. Por que que eu não posso? Se eu deixar a vírgula aqui, ó, vai ficar 59,83. Eu não posso. Então eu tenho que andar mais uma, ó. Então eu andei quantas casas eu andei, ó? 24. 24. E para que que eu preciso desse número? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou eliminar todos esses outros zeros, ó. Apaguei os zeros. Então só sobrou o 5,83. Então eu pego ele, ó. Pego esse número que sobrou tirando zero, coloco aqui, ó, foi o meu coeficiente. E o 24 que eu contei as casas, ele se transforma no meu expoente. Então, com isso, eu transformei esse número todinho em notação científica. Eu compactei ele, eu diminuí. Então, é bem mais fácil eu trabalhar com esse número aqui. Todo mundo entendeu como é que faz? Alguma dúvida, digam aí no chat. Ou liguem o microfone também. Não, professor. Certo, tá muito rápido não, né? Vamos pro Não. próximo. Vocês aí, transformem aí esse número em notação científica. Pronto? Primeira coisa, Sim. vou mexer com a vírgula. Ó. Quando eu não estou vendo a vírgula, ela está aqui, ó. Vou mudar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu vi que eu andei 15 casas. Vou excluir esses zeros, ó. E vou utilizar só o número que sobrou, ó. 9,46 vezes 10 elevado a quanto? A 15. Certo? 9,46 vezes 10 elevado a 15. E esse agora? 365. Como é que fica em notação científica? E os outros da turma estão conseguindo fazer? Alguém está com dúvida? E aí, deu quanto? Maria Alice está conseguindo, ótimo. E Leidiane, Vanessa, Marisa, João Vitor, Vanessa, tá dando para entender, ótimo. Deixa eu ver quem mais está aqui que está calado. João Vitor, Laiane, Casey, Leidiane, Maria Aparecida, Maria Carla, Maria Eduarda, Nívia, Samara, Suzana, Vanessa, e aí, como é que tá as coisas? Sempre vai ser vezes 10, sempre. Porque a gente está transformando num produto de base, com expoente de base 10, com elevação de base 10. Então, sempre vai ser o 10, tá? Eu vou até explicar aqui nesse número aqui, que fica mais fácil, por que que é base 10, tá? Ó, presta atenção nesse daqui, ó. Aonde é que tá a vírgula no 365, ó? Ele tá aqui, ó. Então, eu vou andar a vírgula, ó. 1, 2. Então, eu só andei duas casas. Então, vai ficar 3,65 vezes 10 elevado a 2. Por que que é esse 10 elevado a 2? Vamos ver aqui, ó. Se eu fosse resolver essa potência, o que é que significa 10 elevado a 2? Quanto é que dá esse valor? Dá 100, 10 Dá vezes 100, 10. ó. É 10 vezes 10, que vai dar 100. Aí, quando eu pego esse 100
e multiplico por 3,65, o que acontece? Quanto é que dá 3,65 vezes 100? 365. 365, vai dar o próprio número, ó. Por isso que aqui é na base 10. Essa potência de base 10, ela meio que vai compactar, ela que compacta aquele monte de zeros, nesse caso, certo? Como aqui não tem zero, mas ele que vai compactar esse número. Por isso tem que ser sempre a base 10 e o expoente é que vai dar a quantidade de zeros, certo? E também, professor, também para ficar mais fácil, volta aí, professor, o último slide. Também, por causa desses dois zeros aqui do 100, basta cortar os dois zeros e andar as duas casas também. Pode ser também, né, professor? Também, para resolver isso, eu tenho dois zeros, então a vírgula anda duas casas, ó. 1, 2. Aí dá 365, certo? Mas não confunde isso aqui, esse negócio da vírgula andando com a anotação, certo? Isso é só por causa da multiplicação, só para a gente separar. Então vai dar 3,65 vezes 10 a 2. E esse outro, quanto é que dá agora? Não, Vanessa, a base sempre vai ser 10, certo? Não, em todo número de notação científica tem que ser 10 a base. E aí, deu quanto? Dá 22,5006 vezes 10 a 13. Muito bem. Eu já coloquei isso daqui, ó, porque a gente não pode esquecer esse 6. Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vai ser 2,5006 vezes 10 elevado a 13. Eu só posso esquecer, ó, esses zeros que ficam no final, ó. Esses dois zeros têm que entrar porque ele vai estar na minha precisão, nas casas de precisão que eu preciso. Certo? 2,5006 vezes 10 a 13. Porém, a gente não vai ter só esses números muito grandes, né? A gente vai ter números também que são muito pequenininhos. Então, o que acontece? Ao invés de eu andar com a vírgula agora para a esquerda, eu vou andar a vírgula agora para a direita. E o que é que vai mudar? Ao invés do expoente ser um número positivo, agora ele é um expoente de número negativo, ó. Eu vou pegar a vírgula e vou andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ó. Parou. Eu tenho que parar aqui para deixar esse número, ó, entre 1 e 10. Tiro todos os zeros, ó. Só lembrando aquela regrinha aqui, tem que ser de 1 a 10. Me sobrou 1,6. Aí fica 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu andei 19 casas, porém, como eu andei para a direita, e como é um número decimal, eu coloco o sinal para representar isso, certo? Essa é a diferença entre o outro número. E agora, isso, como é que vai ficar? Ó? Pronto? Deu quanto? Tá. Deu 1,26 vezes 10 a menos 10. Isso, bora lá. Ó. A vírgula tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, 1,26 vezes 10 elevado a menos 10. Só que aqui, ó, uma observação. Eu parei aqui no 1,26. Eu poderia ter parado antes? Poderia. Muito bem, Caio. Poderia. Poderia ter deixado, ó, 0,126 vezes 10 a menos 9. Também estaria em notação científica, certo? Que a gente vê que esse número aqui está entre 1 e 10, certo? Então, isso vai depender do que você precisa. Às vezes, você vai precisar um expoente com menos 10 e depois um expoente com menos 9. Aí você pode escolher. Tanto faz, certo? Mais para frente, a gente vai ver por que eu posso escolher um ou outro quando a gente estiver fazendo as contas. Estiver somando, diminuindo. E esse outro agora, quanto é que dá? Deu quanto? 0,9 vezes 10 a menos 12. 0,9. Vamos ver. Lá então você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0,9 vezes 10 a menos 12. Foi isso que você disse? Foi. Pronto, então tá certo também. Mas só tem essa forma? Eu poderia ter feito de outra forma. Tem como colocar só 9, né, Paulo? O Tem 9 também. todo. Aí ficaria como? A 13, a menos 13. A menos 13. 9 a 9 menos 13. vezes 10 a menos 13. Ai, As como é que eu duas sabia? formas está correta, certo? Tanto faz. Se alguém também fez 0,09 vezes 10 a menos 11, também está certo. Depende da sua necessidade. Mas o formato está certo. Vamos para o próximo. E agora? Deu quanto? 2,0000009 vezes 10 a menos 7. Se eu não contei uma casa errada, né? Bora ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. 2,0000009 vezes 10 a menos, esqueci já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Certo? Como eu tenho esse 9 aqui no finalzinho, às vezes pode ser que esse número seja importante, dependendo do cálculo que eu estiver fazendo, então eu preciso englobar ele, eu não posso desprezar ele, certo? Vamos para o próximo. E agora? Esse aqui é fácil. Um 1,2 vezes 10 elevado a 2. Menos 2, menos 2. Isso. 1,2 vezes 10 a menos 2. Só andar a vírgula. 1, 2. Fácil, né? Dúvidas até agora? Não, né? Então, só um detalhe, ó. Toda vez que eu estiver movendo a vírgula para a esquerda... Oi, alguém dizer não. Toda vez que eu estiver movendo a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. O valor do expoente aumenta. Toda vez que eu estiver movendo a vírgula para a direita, o expoente diminui. Certo? Só para ficar claro. Por que eu estou dizendo isso? Ó?
Como é que eu vou tirar esse número da notação científica? Botar ele na forma padrão. Ele é 2,58 vezes 10 a 5. Para eu tirar ele da notação científica, eu tenho que fazer com que esse expoente vá para onde? Ele vá para 0. Então, o que eu faço? Eu tenho que aumentar ou diminuir o expoente? Diminuir. Diminuir. Se eu quero diminuir, eu vou andar a vírgula para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Para a direita, ó. Vou pegar o 2,58 e vou andar com a vírgula para a direita, ó. Andei uma casa, veja que já diminuiu, ó. Andei outra, ó. Veja que o expoente vai diminuindo. Quando não tem casa, mas eu ando, eu tenho que acrescentar o 0. Só que eu ainda vou andar outra, ó, diminuindo, até chegar no 0. Certo? Quando eu faço isso, eu transformo. 2,58 vezes 10 a menos 5 é igual a 258 mil. Certo? Dessa forma, que a gente tira da anotação e passa para o formato padrão. Todo mundo entendeu? E agora, ó, o que eu faço? Vou andar com a vírgula pro lado contrário. Para a No caso, esquerda. pra esquerda. Esse no número, caso. ó, é negativo. Eu preciso aumentar ele. Eu preciso levar ele até onde? Até o 0. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Vou andar com a vírgula para a esquerda, ó. Andei uma casa, veja que o valor do expoente aumenta, ó. Vou andar mais outra. Outra e terminei. Eu posso deixar o número assim, desse jeito? Não, tem que colocar um 0 antes. Aí eu coloco um 0 na frente, ó. Certo? Então, 1,25 vezes 10 a menos 3 é igual a quanto? A 0,00125. Certo? Só lembrar dessa regra aqui, ó. Para a esquerda, o expoente aumenta e para a direita, o expoente diminui. Aí você consegue fazer a conversão de um para o outro. Certo? Vamos para as contas agora. Somar e subtrair notação científica. Eu só posso somar ou subtrair quando as bases forem iguais, ó. A base desse primeiro é 10 elevado a 2. O do segundo também é 10 elevado a 2. Então, eu vou poder somar os dois. Então, ó, eu somo 5,2 mais 0,8 vai dar 6. E eu vou repetir a base. Certo? Quando eu Então estiver eu não mexo somando... com a base. Então, Oi? professor, então eu não mexo com a base. Eu só com o número de vírgula. Isso. Mas eu só posso fazer isso porque as bases são iguais. Aí eu vou somar direto. Certo? Repete a base e soma. Certo? Certo. Mas a vida não é tão fácil, né? O que acontece? Eu tenho expoentes diferentes, ó. Se eu tenho expoente diferente, eu não posso somar direto. O que é que eu tenho que fazer? Sugestões. O que é que eu devo fazer para resolver isso? Diminui o expoente do 5, ou aumenta o do 2. Isso, eu vou escolher. Eu tenho que deixar os dois expoentes iguais. Ou eu aumento esse expoente, ou eu diminuo esse expoente, ó. No caso, eu vou aumentar o primeiro expoente, ó. Se eu quero aumentar, a vírgula vai andar para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Vamos ver. Não. Para a esquerda. Ai, meu, é para a esquerda. Porque eu às vezes me confundo com o lado. Que é a direita, costume. esquerda. É. Então vamos lá. Eu também, ó. Quando eu quero saber esquerda, direita, eu vejo qual é a mão que escreve. É essa. Então é a direita. A direita é essa. E quem é canhoto? Aí diz, eu sou canhoto, eu sou invertido. Então tem que lembrar que você é invertido. E por que os destros não são os invertidos? Fica aí. Porque vieram primeiro, eu acho. Não sei. Não, vamos ver o ovo ou a galinha. Quem veio primeiro, né? Bora lá. Vou mexer a vírgula. Ó. Andei uma casa, subiu o expoente. Andei outra, ó, e andei outra. Aí eu vejo agora que o expoente tá igual, ó. Certo? Então, agora eu vou poder somar, ó. Eu transformei esse número na base 5. Então, eu vou somar, ó. Agora sim eu posso somar. Eu vou somar esse número com esse. Que vai dar 1,2052 vezes 10 à quinta.
Certo? Deu para entender? Dúvidas? Não. Não, né? Tranquilo. Vamos pro próximo. E agora? Como é que eu faço? Ô, Paulo, Oi. aí esse negócio de expoente, a gente escolhe o menor ou o maior e Não. transforma o outro igual? Você Eu não escolhe. entendi muito bem isso, não. Aqui, ó. Eu tenho -5 e -3. Aí você tem duas possibilidades. Ou você transforma os dois em -5. Para transformar em -5, então você vai ter que mudar esse termo. Aí você resolve. Ou então você transforma os dois em -3. Então você vai ter que mexer nesse daqui. Você que escolhe. Certo? Tanto faz que você mexe com um ou com o outro. Então como é que a gente vai fazer? Resolvam aí no caderno. Pronto? Quando eu faço uma coisa que eu acho fácil demais, eu desconfio. Aí eu fico com medo. Vai, confia, confia. A gente procura dificuldade onde não tem, entende, Não Paulo? Eu é, não tá tenho vendo? assim. Vocês só esperam o pior, dá nisso. Ó, vou pegar esse valor, vou transformar os dois em -3, certo? Então, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou diminuir, quer dizer, aumentar esse expoente. Então, ficou 4,6 vezes 10 a -5. Então, eu tenho que aumentar esse valor. Se eu passar uma vírgula uma vez, ó, era -5, -4, mais 1, -3. Então, fica 0,046 vezes 10 a -3. Aí, agora sim eu posso somar com esse. Então, vai ficar 2,846 vezes 10 a -3. Certo? Se fosse a -5, ia dar 3 menos 4 menos 5. 284,6 vezes 10 a -5. Certo? Certo. Vamos para o próximo. E a multiplicação? Multiplicação é mais fácil. Eu vou multiplicar os coeficientes. Ó, vou multiplicar 2 vezes 2,4, 4,6. Certo? Vou multiplicar eles direto. 9,2. E o que é que eu faço com os expoentes? Ó? Repete a base, que é o 10, e agora eu vou somar os expoentes. Então, 2 mais 5 vai dar 7. Então, a multiplicação dessa notação por essa vai dar 9,2 vezes 10 à sétima. Certo? Multiplica o coeficiente e soma os expoentes. Fácil, né? Essa daqui vai dar quanto? Deixa eu até fazer a conta.
Ô, Paulo, Oi. o senhor pode explicar de novo como é que funciona a multiplicação? Que eu tive que pegar um remédio ali para minha irmã, não entendi. Ó, na multiplicação, o que eu faço? Eu vou multiplicar direto os coeficientes, ó. 2 vezes 4,6. Normal. 9,2. Vou repetir a base, que é o 10. A única coisa que vai mudar é que o expoente, ó, eu somo os dois expoentes. Então fica 2 mais 5, 7. Certo? É mais fácil que a soma ainda. É, mais fácil, você não precisa mudar nada, já vai direto. Quanto é que deu? 5,1 vezes 10 à 11ª potência. 5,1 vezes 10, ele vai dar quanto? 11. 11. Tudo bem. Multiplico 3,4 vezes 1,5, que vai dar 5,1, e soma os expoentes, certo? Certo. E o último é a divisão, que é também bem simples, ó. Vou fazer a divisão normal dos coeficientes, ó, 4,8 dividido por 2, 2,4. Repete a base, que é o 10, só que ao invés de somar, eu vou diminuir. Então fica quanto? Menos 3. Menos 3. 2,4 vezes 10 a menos 3. Certo? Nas aulas, eu não sei se vocês viram, eu fazia dessa forma. 4,8 dividido por 2 dá 2,4. Aí ficava o 10,7 embaixo e o 10,4 em cima. Aí o que eu fazia? Eu pegava esse 10,7 e passava para cima. Aí ficava 2,4 vezes 10 a 4 vezes 10 a menos 7. Veja que eu transformei a divisão numa multiplicação. Aí o que eu faço? Como é uma multiplicação, eu pego 2,4 e eu somo os expoentes. 4 menos 7, menos 3. É disso que vem, certo? É a mesma coisa. Dúvidas? Não. Não, né? Então, na multiplicação, eu somo os expoentes e na divisão, eu subtraio, diminuo os expoentes.